Olá pessoal, eu sou o Renato Dias e calma, você não errou de programa. Esse aqui é o Magna Carta com o Ricardo Gomes, mas hoje num formato um pouco diferente. Eu estou aqui no estúdio para conversar com o Ricardo, que está viajando, está fora do país, então ele não pode ir até o estúdio onde a gente faz a gravação normalmente do programa Magna Carta. E a gente resolveu fazer então um formato de bate-papo de um assunto que está aí e quente, e a gente vai pegar essa notícia para falar de algo maior, algo que está até por trás dessa notícia que pegou todos de surpresa, que é a notícia da possível camisa vermelha da seleção brasileira. Ricardo Gomes, você me ouve? Como é que está? Tudo bem? Tudo bem, Renato. Obrigado pela disponibilidade aqui da gente fazer um Magna Carta diferente hoje, né? E obrigado a todos que estão aqui conosco. E sim, né? Esse tema chacoalhou um pouco do sentimento de Brasil, de ser brasileiro, né? Houve manifestação aí do Galvão Bueno, que a gente vai olhar. Então, nós vamos tentar interpretar um pouco além da simples decisão que pode ser comercial, embora ninguém tenha achado que é uma ideia da Nike para vender camiseta, né? Todo mundo entendeu como um processo político, né? Um processo de politização da camiseta da seleção brasileira, um processo que não surpreendeu ninguém, né? Eu queria até começar dizendo isso. Houve, assim que saiu o boato de que a camiseta da seleção, a segunda camiseta, a camiseta reserva, poderia ser vermelha. Agora a CBF lançou a nota mais ou menos desmentindo, mas houve pessoas que criticaram de largada, pessoas que saíram em defesa. O que não houve foi ninguém duvidando. Ninguém achou que isso jamais aconteceria. Ninguém saiu gravando vídeos dizendo, olha, isso não pode acontecer porque a CBF jamais faria uma camiseta vermelha da seleção brasileira. Isso ninguém disse, porque todos pensaram, e talvez porque nós já estamos acostumados e esperando essa apropriação pela esquerda, pelo PT, dos símbolos nacionais, ninguém achou que não aconteceria. Isso é sintomático. Pois é, a gente vai falar disso, né? Faz parte de algo maior, né? De todo um movimento de ocupação de espaço, no fim das contas. A gente já colocou aí a notícia trazida pela CNN. Vamos colocar, então, você citou o Galvão Bueno, que alguém mais ligado à seleção brasileira, que acompanhou aí todas essas últimas décadas da seleção brasileira de futebol, é o Galvão Bueno. Ele se pronunciou sobre a notícia desta forma. Apareceu alguém para cometer aquilo que eu digo ser um crime. Saiu a notícia de que a fornecedora de camisas da seleção, com acordo com a CBF, para a Copa do Mundo de 26, a camisa azul vai deixar de existir e vai ter uma camisa vermelha. O que tem isso a ver com a história? Isso é uma ofensa sem tamanho à história do futebol brasileiro. Bom, como o Gomes disse, né, ninguém ficou espantado com a possibilidade, ninguém desmentiu de uma forma muito enfática, né, todo mundo criticou, mas achou crível. Com um certo atraso, diria em torno até de umas 24 horas, veio a nota oficial da CBF, que a gente pode colocar aí na tela, que também não foi tão enfática. Não sei se depois eles vão atualizar isso aqui, mas a nota original, a primeira nota que saiu foi a seguinte: a CBF esclarece que as imagens divulgadas recentemente de supostos uniformes da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 não são oficiais. Ou seja, só está dizendo que não são oficiais, que aquele uniforme não é o legítimo, digamos assim, aquele que já foi aprovado e tal. Bom, seguindo aqui. Nem a CBF nem a Nike divulgaram formalmente detalhes sobre a nova linha da seleção. A entidade reafirma o compromisso com o seu estatuto e informa que a nova coleção de uniformes para o Mundial ainda será definida em conjunto com a Nike. Então ficou no ar, porque também não negou que vai ter uma camisa vermelha, né? Saíram até pesquisas depois que praticamente 90% das reações foram negativas, na linha do que disse ali o Galvão. Até o Casagrande, um cara notadamente aí militante de esquerda, também criticou essa suposta camisa.
Então a gente também não sabe se devido a essa reação negativa tão ampla, eles também resolveram botar um freio nisso e estão vendo agora o que é que vão fazer. Mas o fato que eu queria, o teu comentário, o Ricardo, é o seguinte, isso aqui é um sintoma de algo maior, né? Como a gente vinha falando. O que está acontecendo para até no futebol você cogitar aí uma mudança tão drástica de um símbolo tão caro, né, para os brasileiros? O que está acontecendo, Renato, é a submissão de um símbolo nacional às cores de um partido. Isso não é um acidente, né? Isso não é um acidente, primeiro, pelos precedentes do próprio PT aqui no Brasil. A gente vai lembrar que Dilma Rousseff tomou posse na presidência da República de vermelho. Lula usava uma gravata vermelha a tal ponto de que quando começou a usar uma gravata com verde e amarelo, isso virou notícia de que Lula estava usando uma gravata verde e amarela. Todas as marcas de governo do PT, quando presidiu o Brasil, de uma forma ou de outra incorporaram o vermelho na marca do governo federal, uma marca nacional. Então, existe um empenho, né? Até o símbolo da Copa do Mundo no Brasil de 2014, que já começa a misturar no futebol essa semiótica, essa simbologia, tinha vermelho. Então, o PT, isso é um precedente petista no Brasil, o PT sempre se esforçou e exerceu pressão para que as cores do Brasil passassem a conter o vermelho, que é a cor do partido. Então, esse é um primeiro elemento a identificar essa história do próprio PT, né? E por isso que ninguém se surpreendeu e achou que seria algo tão excrescente, principalmente no momento em que a CBF passou por uma intervenção com uma nomeação pelo Supremo Tribunal Federal, depois uma eleição com unanimidade, né? Quando todos nós sabemos que unanimidade é algo muito incomum, isso talvez representasse mais um receio de alguns presidentes de federação e presidentes de clube de ser contra a gestão da CBF, ou seja, tem uma politização ali acontecendo. Então, esse precedente do PT já abriu uma porta para isso. Mas é muito mais do que isso. Por que é mais do que isso? Porque esse é um caminho sugerido por Antônio Gramsci de ocupação de espaço, é um caminho de apropriação de todos os espaços do que ele chamou de a sociedade civil por interesses ideológicos políticos. Então, quando nós olhamos a apropriação de todos os símbolos do país por uma bandeira política, nós estamos vendo aí Antônio Gramsci, né, o sociólogo, filósofo italiano, que transformou a estratégia da esquerda na segunda metade do século XX e que, de certa forma, tirou a esquerda do rumo de Marx, de discutir só as bases da economia, e sugeriu, né, propôs um plano de trabalho para uma dominação, para a tomada da hegemonia a partir da conquista de todos os espaços disponíveis na sociedade. Então, Antônio Gramsci tem a ver com isso, né? A tomada da seleção brasileira é algo que faz sentido numa estratégia de dominação. A gente não sabe se a CBF e a Nike de fato toparam isso e deram para trás em razão dessa rejeição, ou se isso foi só um rumor, mas o que a gente sabe tomando esse episódio para entender o movimento que a esquerda tem feito, é um movimento de ocupação de espaço. E antes que digam que houve a politização da seleção brasileira pela direita, são movimentos muito diferentes. Um movimento é a adoção dos símbolos nacionais por um movimento político. Isso é um sentido, né? É um sentido de um movimento político que diz assim: a história do país, a pátria, tem um valor, é um dos valores políticos a ser resguardado. A tradição do país, a sua identidade nacional, isto é um valor a ser resguardado. A palavra pátria
no quadrinômio, né? Deus, pátria, família e liberdade. Ou seja, a pátria é um dos valores políticos a ser preservado e por isso as cores da pátria são adotadas por um movimento político. Isso é um papel em que se coloca um movimento político a serviço da pátria ou a serviço da causa da pátria. Isso é um fenômeno. Um outro fenômeno é colocar a pátria a serviço da causa do partido. E é o movimento inverso, um movimento de submissão das cores do país às cores do partido político. Então, esse é um fenômeno que se viu na Alemanha, quando, por exemplo, se perdem as cores nacionais da Alemanha, o brasão da Alemanha perde espaço para a bandeira nazista e a suástica. Por quê? Porque os interesses de um partido, a pauta do partido passou a submeter a identidade nacional. A gente viu a mesma coisa na União Soviética, quando a bandeira da Rússia, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, é a bandeira da foice e do martelo, isso é a submissão da identidade nacional à ideologia do Partido Comunista, que é a ideologia dominante. Então, são fenômenos contrários à adoção das cores da pátria ou à substituição das cores da pátria pelas cores do partido. O que nós estamos vendo é o que é um fenômeno do totalitarismo. O que é o totalitarismo? É a assunção do todo da sociedade, ou pelo todo da sociedade, dos valores do partido. Portanto, o partido ele é total, e daí totalitarismo. Ele precisa assumir a totalidade das expressões de uma sociedade, submetidas todas elas ao partido. Então, este fenômeno do PT de começar a disseminar o vermelho junto das cores do Brasil é um fenômeno de tendência totalitária, porque é um fenômeno de submissão da identidade do Brasil à identidade do partido. E isso é muito diferente de dizer que a direita adotou a camiseta da seleção brasileira e, portanto, ela passa a ser a camiseta da direita. Não, isso é a direita dizendo que os valores do país servem, ao contrário do PT, que agora diz assim, as cores do país não servem, as cores do partido é que servem, elas é que devem preponderar. Dá para entender essa dualidade e esse caminho distinto, né? Um é usar Gramsci para tomar tudo o que é brasileiro. O outro é dizer, olha, o Brasil tem as suas coisas boas que devem ser exaltadas politicamente. Tá? São movimentos contrários. E essa teoria de ocupação dos espaços, né, de Gramsci, a gente pode falar da academia, né, os professores, universidades, é sempre falado muito essa questão da doutrinação. Você tem a mídia, né, com jornalistas, com os artistas, os sindicatos também, né, inclusive a gente tem um vídeo aqui de um sindicalista para colocar, para mostrar ele até falando que esse é um dos objetivos, né, de ir ocupando esses espaços. Dá para falar também da igreja, né, teologia da libertação. Estamos agora no momento de conclave, de escolha de um novo papa, e também dentro da igreja existe essa disputa. E vamos colocar então agora esse trecho do Frei Chico, que é irmão do presidente Lula, está envolvido nessa denúncia toda aí em relação ao INSS, ele é vice-presidente de uma das entidades que foram denunciadas aí pelo desconto, né, sem autorização dos aposentados. O Frei Chico, propriamente dito, ainda não tem uma denúncia contra ele, vamos deixar isso bem claro, está na fase inicial das investigações, mas vamos ver o que ele disse sobre essa teoria de ocupação de espaços, ele que está num sindicato. Não é que o PP ou qualquer partido de esquerda que queira chegar ao poder um dia, ele tem que fazer uma programação, programar com o pé no chão, sem alarde, e infiltrando militantes dentro das órgãos públicos. É juiz, é promotor, é procurador, é essas coisas. E dentro dos militares também. Porque se você não fizer isso, você não vai mudar. Ele citou juiz, procurador, militar, enfim. E aí, o Gomes, antes de devolver para você,
eu quero trazer uma notícia também que saiu essa semana, que foi a condenação do deputado Nicolas Ferreira por aquela questão de um pronunciamento que ele fez no parlamento, na Câmara dos Deputados, no Dia da Mulher. Ele colocou aquela peruca, falou que era a deputada Nicole, uma forma ali irônica, até de, na tese dele, né, defender as mulheres, estava dizendo de mulheres trans que estão participando de competições esportivas e mulheres que estão perdendo espaços para essa questão dos transgêneros, e ele foi condenado a pagar aí uma indenização de R$200 mil, ainda cabe recurso, mas talvez, né, seja o caso aí de uma juíza, nesse caso, que seja essa militante colocada dentro dessa estrutura, nesse caso aqui do judiciário, a ideia citada pelo Frei Chico, mas que vem lá de trás do Gramsci, né? Até porque, né, é um sintoma de uma ocupação política, até porque, do caso do Nicolas, o próprio Supremo Tribunal Federal já disse que o discurso dele estava coberto por imunidade parlamentar, porque foi feito na tribuna. E agora uma juíza de primeira instância em Brasília diz que não, e o condena a pagar uma indenização numa ação do Ministério Público, que também uma ação que busca reparar danos morais coletivos. Quer dizer, ninguém disse eu me senti diretamente ofendido. O Ministério Público disse assim, olha, este discurso ofende, é uma ação civil pública, ofende uma classe inteira de pessoas. Ou seja, e em nome desta classe inteira eu estou pedindo uma indenização. Isso é um sinal de ocupação, é um sinal disso que o irmão do presidente Lula diz, e que evidencia que a tese da esquerda, ela é a tese de Antônio Gramsci, de ocupação de espaços. Essa é uma marcha que vem acontecendo e muitas vezes as pessoas enxergam o resultado e não a causa. Ela é uma deliberação de ocupação de espaço, ela não é acidental. O estado de coisas em que o Brasil vive hoje é resultado de 5 eleições em que o mesmo grupo político do PT ganha as eleições e as nomeações e os cargos são ocupados a partir de uma determinada ideologia a serviço de uma causa partidária. Então, não é uma coincidência que os espaços daquilo que aqui nos Estados Unidos eles chamam de Deep State, no Brasil o Raimundo Faoro chamou de estamento burocrático, não é uma coincidência que esses espaços estejam dominados por uma determinada ideologia. Isso é um planejamento, né? Um planejamento, eu diria, confessado pelo irmão de Lula nesse vídeo, proposto lá por Antônio Gramsci, e que produz resultados como essa esdrúxula decisão contra Nicolas. Por que ela é esdrúxula? A Constituição ela é clara, a fala na tribuna, a fala de um deputado, os deputados e os parlamentares são invioláveis civil e penalmente por quaisquer votos, opiniões e palavras. Quaisquer opiniões e palavras. Quando se diz que eles são imunes civil e penalmente, o que está se dizendo na verdade, se repetindo uma cláusula do Bill of Rights inglês de 1689, que dizia o seguinte, que os discursos do parlamento não podem ser analisados por nenhum dos outros poderes, só pelo próprio parlamento. Então, quando se diz que eles são invioláveis civil e penalmente, o que está se dizendo é o seguinte, quem julga as matérias civis e penais? O Poder Judiciário. Se as matérias civis e penais não se aplicam, neste caso da fala da tribuna, é porque o judiciário não pode, como poder, perscrutar, ele não pode analisar, ele não pode esmiuçar, ele não pode julgar as palavras de um deputado na tribuna. Só o parlamento pode, é por isso que existe cassação por quebra de decoro. O parlamento pode julgar os seus próprios membros, mas o judiciário não. Ou seja, neste caso aqui, o que aconteceu nesta decisão, uma decisão, eu diria, na minha opinião, inconstitucional. Por quê? Porque a juíza se colocou acima do ditame constitucional para julgar em defesa de uma classe, porque não houve uma pessoa diretamente ofendida,
A jurisprudência até diz que quando o deputado ofende diretamente uma pessoa, ele pode ter de indenizá-la, mas nesse caso sequer foi citada uma pessoa específica. Ou seja, existe aqui sim um sintoma desta ocupação de espaços, dessa ideologização do aparato público, e é de tanto ver essas coisas, Renato, que ninguém duvidou. É por isso tudo que ninguém duvidou que a camisa da seleção daqui a pouco aparecesse vermelha. Porque os sintomas são tantos, os sinais são tantos, que o povo brasileiro já está talvez anestesiado e imaginou que se podem tudo, por que não poderiam também mexer na camisa da seleção? E lembrando que o deputado Nicolas, a acusação contra ele é de transfobia, né, por uma fala no parlamento, mas teve uma fala fora do parlamento, feita por outro político, que com um teor até que pode ser também colocado nesse balaio da transfobia, mas que não teve maiores repercussões. Vamos assistir. Pode inventar a história do banheiro unissex. Gente, eu tenho família. Eu tenho filha, eu tenho neta, eu tenho bisneta. Só pode ter saído da cabeça de Satanás a história de banheiro unissex. Só pode ter saído. Aí você vê também, né, Gomes, que não é só a questão da ideologia que vai prevalecer, vai ter também os alvos, né, e a interpretação de acordo com aquele que está falando ou que está se posicionando de alguma forma, né? O outro sinal, Renato, dessa apropriação é a inação, é a ação contra os amigos, contra os inimigos do partido, e a inação por fatos semelhantes quando o interesse do grupo político é que está em alta. Ou seja, o fato de Lula não responder por transfobia e Nicolas responder por transfobia mostra um duplo padrão que desenha o seguinte: o interesse a ser preservado não é o valor jurídico, do bem jurídico a ser protegido, não é o bem-estar das pessoas trans, não é a dignidade da pessoa humana, o princípio que foi citado pela juíza da 12ª Vara Civil para condenar Nicolas. Ou seja, estes princípios, eles não são o que está sendo preservado. Os princípios são o que está sendo usado para atacar alguém que é desconfortável para o regime. Tanto é que estes mesmos princípios não se aplicam a Lula da Silva. Ele é imune à aplicação desta lógica. Por quê? Porque ele representa o lado que deve ser, entre aspas, vencedor na disputa política. Esses são sinais de um aparelhamento da máquina pública quando o direito deixa de ser objetivo e ele passa a ser usado subjetivamente contra um determinado grupo, porque é o grupo que discorda do estamento político, e estes princípios deixam de ser aplicados quando deveriam ser ao grupo que é amigo do estamento político. Então esse é um sinal também de aparelhamento. É que não é que as ideias elas passam a ser sempre as ideias do grupo político. É que mesmo as ideias do grupo político elas não são aplicadas nos seus amigos, elas só são aplicadas aos seus inimigos. É o que aqui nos Estados Unidos o Trump denunciou como the weaponization of the justice system, é o uso do sistema judicial como arma política. Não é a objetividade da lei mais, é a subjetividade da lei e a aplicação dos princípios. O princípio não é norma. Esse é um elemento de interpretação do direito. O princípio, ele orienta o surgimento da norma. Então, o Congresso Nacional, na hora de votar uma lei, ele interpreta princípios, ele aplica os princípios ao fazer a norma. O juiz deve aplicar a norma. Quando o juiz deixa de aplicar o que está escrito na lei para aplicar os princípios que ele deseja,
o que esse juiz está fazendo é colocar a forma como ele enxerga o mundo, a sua ideologia, acima da lei. Então não há lei, não há qualquer descrição jurídica de que Nicolas deveria pagar esta indenização. A sentença ela é principiológica, a defesa da dignidade da pessoa humana, são meros princípios, não são normas jurídicas. E elas são tão subjetivas que elas permitem que o aparelho burocrático decida quando vai usar os princípios. Então, o pau que bate em Chico não bate em Francisco. O que vale para Nicolas não vale para Luiz Inácio. Os inimigos do partido respondem a certos princípios e a normas inventadas. Os amigos não. Esse é o sintoma maior de um país que está aparelhado. E este aparelhamento é o plano gramscista. Tomemos todos os espaços da sociedade. Depois disso feito, a ideologia será mera consequência. Durante a sua fala, eu lembrei até daquele livro escrito por um esquerdista, né, que é o Steven Lavinsky, se não me engano, Como as Democracias Morrem, né? Então ele vai dizendo que justamente isso, pelo aparelhamento, né, não são mais grandes golpes armados para tomar o poder, mas sim esse aparelhamento das instituições. Ele descreve no livro o caso da Venezuela, com muito destaque, mas sempre que ele vai divulgar o livro, ele fala do perigo do lado da direita, né, da extrema-direita, como eles colocam. Inclusive, deu diversas palestras aqui no Brasil para falar do perigo de um governo Bolsonaro, antes da eleição, fazer justamente isso, que seria aparelhar o judiciário, as instituições, todo o aparato governamental, e aí, desta forma, a democracia estaria em risco, e aí você vê essa diferença, né, de avaliação do que está acontecendo com aquilo que é denunciado. Para terminar, Ricardo, o que se faz, então, quem está engajado politicamente, quem está acompanhando isso no dia a dia? No fim das contas, essa sua última frase, né? A política acaba sendo o resultado muito mais disso tudo do que o ponto de partida. E é uma corrida muito mais até de longo prazo, uma maratona, do que uma corrida de 100 metros, né? E tem uma grande, talvez, novidade, né, Renato, que é a exposição desta estratégia. Talvez Antônio Gramsci escreveu a sua obra, Os Cadernos do Cárcere, enquanto estava preso pelo regime nazista. Ou seja, isso é uma tese da metade do século passado. E talvez Gramsci tenha passado 50 ou 60 anos despercebido, ou seja, a sua tática foi sendo aos poucos implementada no silêncio dos seus detratores, enquanto ninguém percebia. E eu acho que a grande novidade que dá um alento para as pessoas é que agora esse processo está exposto. É possível identificar, e as pessoas entendem hoje, essa estratégia de dominação e de ocupação dos espaços e passam a denunciar o fato de que chame a atenção de que Nicolas responde de uma maneira e Lula de outra, de que as pessoas identifiquem nas decisões judiciais um viés político e não um viés de mera aplicação do direito, que já é muito, né? Aplicar a lei da República já é uma conduta nobre, já é uma função nobre, um papel importante no país, mas que as pessoas entendam que alguns juízes vão além do aplicar a lei para fazer ideologia, que algumas decisões judiciais elas estão a serviço não da Constituição e da lei, mas a serviço de uma determinada visão política, que o Ministério Público ou qualquer órgão está sendo tomado, seja um órgão de Estado, sejam órgãos sociais, como a própria mídia, como a gente estava falando aqui, hipoteticamente, da CBF, o fato disso ser percebido já é uma grande novidade que constitui uma camada de defesa da sociedade contra esse aparelhamento. Ou seja, quanto mais Gramsci se torna conhecido, menos ele se torna efetivo. Mais a sociedade cria anticorpos e produz uma reação.
como nesse caso parece ter sido a situação com relação à camisa da seleção brasileira. Se 90% das pessoas disseram que a nossa camiseta jamais será vermelha, para brincar com o trocadilho, que a seleção está acima dos interesses partidários ou fora do âmbito de dominação política, esse é um sinal de que essa é uma sociedade que começa a desenvolver anticorpos e é capaz de, ao entender esse processo de aparelhamento, também reagir a ele e também propor a exclusão de algumas dimensões da sociedade dos interesses políticos. E essa é a maior reação ao totalitarismo. É dizer, o âmbito da política é o âmbito do Congresso Nacional, é o âmbito do Poder Executivo, mas é isto, não é o âmbito da vida privada, não é o âmbito do futebol, não é o âmbito das paixões humanas, não é o âmbito do esporte, como não é o âmbito da família. E essa é uma sociedade que é capaz de dizer para qualquer ideologia política quais são os seus limites. E ao fazer isso, trazer de novo uma certa sanidade para a política nacional. A sanidade de dizer que dentro das famílias, dentro da educação das crianças, do esporte, não, aqui os interesses do partido, do governo, não haverão de prevalecer. Tá aí, comentário do Ricardo Gomes, nesse formato diferente hoje do Magna Carta. Ricardo está em viagem, a maneira que a gente encontrou aqui de fazer o programa nesta semana. Semana que vem, aí sim, já devemos voltar com o formato tradicional. Ricardo, obrigado, vamos acompanhar aí essa camisa, se vai sair, se não vai sair, se voltaram atrás. O fato é, como a gente comentou aqui, a tal da janela de Overton foi movida para já todo mundo achar possível e não desconfiar muito de uma notícia como essa. Mostra que ponto chegamos nessa dominação aí dos espaços. Obrigado, Ricardo, obrigado, audiência, e até a semana que vem, aí sim, com o Ricardo no formato tradicional do seu Magna Carta. Até lá!